Então, pessoal, voltando da onde a gente parou no último vídeo, deixa eu só abrir o que a gente tinha aqui, que era esse aqui, né? E daí, como fazer a mesma coisa, né, usando o gráfico, basicamente. Acho que o primeiro passo aqui é achar, já que eu cheguei a fazer aqui, deletar isso aqui, né, que a gente não vai usar. Acho que, na verdade, a gente pode deixar como mute os controles que a gente tirou aqui. Ficar só isso aqui. Aí aqui a gente tira esse aqui. Até onde? Ele aqui. Deixa eu deixar ligado o Motion Tray aqui. Esse aqui dá para deletar. Só para a gente sair a partir daquele ponto ali, né? Aí meio que a gente voltaria naquela lugar que a gente estava. Quando cavamos o blocking ali, né? Aliás, o layout, né? Então, acho que mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui. E mais ou menos por aqui. Tá. Se você mantiver essa ideia de usar o gráfico, que assim, existem pessoas que usam gráfico, ou no caso, usam a curva em spline, né, desde o começo do processo da animação. Isso é uma coisa natural. Algumas pessoas usam esse workflow, mas a maioria acaba optando por ter as poses, controle maior das poses, eles fazem pose, aí tá tudo em step, não tem interpolação. Então, ó, isso aqui tudo tá rolando a interpolação do próprio Maya, né? Então, sem as curvas que, aliás, sem a interpolação, sem mudar para step, a animação ficaria assim, né? Deixando em spline no caso, tá? Nesse caso alto, né? A animação estaria assim, beleza? Mas como que a gente poderia resolver os problemas? Porque assim, se você olhar, ó, tá meio leve a queda, né? Porque tá freando. O Maya, ele não entende que você quer que freie, que continue acelerando aqui a queda. Então, como que a gente pode resolver isso? Basta selecionar aqui no gráfico. Lógico que nesse caso aqui é mais fácil de visualizar isso. Mas isso daí de forma geral. Às vezes você quer que uma animação ela não pare no final, assim, né? Porque você está fazendo várias câmeras, aí você tem um soco. Se você fizer um soco e o impacto está rolando, então está acelerando o movimento numa câmera e na outra meio que está freando, você não tem sensação de força de um frame para o outro, né? Por mais que tenha um corte de câmera. Então, isso você não usa só em questão de bola caindo, você usa de forma geral. Se o personagem está andando de uma forma num shot e aí ele continua andando no shot seguinte, mas uma câmera um pouco diferente, ele não pode ter um andar diferente, porque ele tem uma continuidade do movimento. Então ela precisa ser constante dentro daquela premissa que foi criada. Então isso é importante. Então aqui a gente está falando sobre gravidade, também sobre o contato que tem com o chão e com a resistência do ar. Então, para você parar com que role essa freada, o esquema que você pode fazer é assim, entrar no gráfico, né? Como a gente sabe aqui, o que faz a subida e descida nesse rigging aqui é o Y. Então, ó, se eu colocar para cima ou para baixo, ele vai subir ou descer em relação ao eixo. Mesma coisa ao contrário. Se eu quiser mais alto, aqui seria através disso aqui. Repare que esse gráfico aqui é bem similar a esse daqui, porque ele está representando a mesma coisa, né? Então, é por isso. Mas como que a gente poderia fazer com que não tivesse essa curva, né? Esse slowdown que rola? Então, você entraria em Tangents aqui, você colocar, aliás, você entraria em Curves, você ligaria esse Weighted Tangents aqui. Que aqui você consegue controlar a curva que você tem. Você pode aumentar o tanto de tempo que ela fica naquele espaço, ó. Eu quero que ela caia mais aqui, por exemplo. Olha a curva como é que fica. Ou eu quero o contrário, eu quero que caia mais assim. Ele role bem e bata e volte. Então quer dizer, ó, se você reparar, ó,
através disso aqui, ó, ele meio que bate e volta já direto, porque aqui está aumentando a velocidade, bateu e já saiu, né? Então você junta aqui. Então, fazendo isso é mais ou menos o que a gente precisa fazer aqui. Porque aqui é o que acontece, ele está descendo, ó, por causa dessa linha aqui, ó, você vê como ele está diminuindo a velocidade. Então ele está freando aqui. Exatamente pela estrutura da curva que você criou. Mesma coisa aqui, ó, ele começa mais lento e daí ele começa a acelerar. Ele chega numa velocidade e daí começa a frear porque vai parar antes de chegar na pose final. Mas tem como a gente fazer isso aqui, ó. Selecionou esses controles aqui e nessa opção aqui, ó, você consegue selecionar esses cantinhos aqui. E a gente pode deixar o que a queda seja mais impactada, né? Você vira isso aqui um pouco para cima, esse aqui um pouco para baixo. Então quer dizer que não tem mais freada agora na descida. Ela vai chegar, bater e vai sair. Aí vai fazer sentido, porque a velocidade que você criou está sendo criou desde aqui, ela está vindo, ó, porque ela não para. Que assim, aqui ela estaria freando, né? Porque ela estaria abaixando aqui nesse eixo. Então tá freando a velocidade. Aqui tá freando mais ainda, ó. Aqui começa, esse trecho aqui seria super rápido. E aqui freandinho, freandinho, freandinho até chegar na pose que você parou, entendeu? Mesma coisa aqui. Faria mesmo procedimento. Eu acho que eu vou trazer mais exercícios de gráfico, porque gráfico é uma coisa realmente difícil, assim, sabe? Às vezes é complicado de explicar de forma clara, assim, sabe? Ele meio que trabalha mostrando o fluxo da energia que você criou dentro daquele objeto, né? Ele faz basicamente isso. Bom, se você olhar aqui, ó, agora só com a pose final e a inicial, né? Ó, a gente vai fazer uma coisa muito similar ao que tinha. A gente pode até comparar depois. Ó, vamos colocar esse aqui como A. E vamos colocar esse aqui como B. Viu como são similares, né? Movimentos são parecidos. E é mais ou menos a mesma coisa, né? Eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Aqui a única coisa que eu tinha uns frames a mais dessa daqui por algum motivo. Deixa eu ver se com essa daqui tem um pouquinho menos de frame. Vamos ver aqui. Não, essa aqui é outra, não é a lente. Esse aqui, não. Tudo bem. Vamos manter aqui. Esse aqui, ó. Mas as duas fazem coisas muito similares, né? Só mais aqui tá sem stretch, né? Se eu quiser dar até para colocar. Eu mutei aqui a camada, mas seria só selecionar ele aqui, desmutar e ver se está batendo opa, aqui. Se está batendo os frames, né? Aí ficaria mais parecido. Até nesse caso aqui, vai diminuir um pouco o quanto ele rola de stretch, sabe? Aqui ele está rolando demais. Aqui ele começa a chegar na pose, pode ser um pouco mais suave para chegar na pose. Aqui parece que a curva está um pouco. Dá para trabalhar um pouco na curva daqui. Parece que ela está
Daria até para aumentar um pouco isso daqui. Se você aumentar aqui, quer dizer que ele vai segurar um pouco mais a velocidade no up para daí a queda ser mais rápida. Né? Dá para fazer isso aqui também, se você quiser. Varia do que você está querendo fazer. Outra coisa aqui. Então, ela segura mais no meio, na parte de cima e desce mais rápido. Então, daí fica em cima disso o jeito que a curva foi feita, né? Aí fica com essa fluidez, depende do que você quer fazer, né? Eu gosto mais assim. Certo, então basicamente sobre o gráfico é isso, né? Você precisa entender o que o gráfico está mostrando para você, né? Na verdade, o gráfico não é uma coisa que você usa às vezes e tudo mais. De forma geral, você usa toda animação que você for fazer, você vai usar o gráfico. Porque é ali que você começa a verificar detalhes menores da animação que às vezes você, fazendo na viewport, você não percebe. Vocês não viram ali que eu não tinha reparado que tinha um... Se eu não me engano, eu mostrei isso, né? Mas tinha algumas informações em outro eixo. Se você for pensar... Ah, não, acho que eu não limpei aqui, ó. Mas, ó, se você não for pensar aqui, a gente está fazendo uma animação que vai da esquerda para a direita. Então, a gente está afetando a altura do controle principal e o quanto ele progride para a lateral. Então, para cá. Só que o que acontece? Repare que tem um eixo aqui, ó, que é o X. O X a gente não está usando nessa animação. Então, por que tem valor aqui? Simplesmente você pode zerar aqui, ó, sabe? Ou deixar ele numa posição que ele não... Ó, tá vendo que ele está aumentando e variando? Ele não precisa variar. Você pode deixar nessa posição que está, mas ele pode ficar fixo, porque ele não tem alteração. A alteração tem que rolar só nos outros controles. Porque ela não está sendo afetada. É lógico, a gente poderia fazer isso. Ele poderia vir mais para cá e tudo mais. Mas a essência dessa animação que a gente está fazendo aqui é um pouco mais simples. Ela trabalha em um pouco menos eixos, entendeu? Porque ela é mais simplificada. Então a gente poderia fazer tranquilamente sem isso. Então, eu acho que agora fica um pouco mais claro, né? Você pode, lógico, que também, se você sentir que eu fiz o gráfico ali e não gostei tanto, você pode manter a animação ali, ó, eu tô com aqui, e fazer coisas mais interessantes. Você mexe aqui, ó, você faz a curva do jeito que você quer. Não precisa seguir o certinho que tá ali. Pode trabalhar em cima da curva. Mesma coisa aqui, eu quero que essa curva aqui ela caia mais assim. Você pode resolver isso aqui no gráfico. É só colocar ali Vamos supor que eu queira selecionar aqui, quero que essa daqui fique um pouco mais para cima, né? Ó, ele tá aqui, ó. Então eu posso colocar aqui para cá, subir, que eu quero que ela fique mais para cima um pouco. Ah, não dá para ver, né? Aqui, ó. Aí eu seguro mais e ele desce mais rápido. Também dá, entendeu? Essa é a brincadeira. O gráfico ele te permite você testar coisas muito mais rápido, assim, sabe? Eu acho que é mais prático você testar aqui. Então, e também você pode fazer uma segunda coisa também, que a gente pode fazer estudo futuro, que às vezes você pode testar com animation layer, né? Que você pode criar algumas variações menores. E daí, se você não gostar, você simplesmente deleta. Eu só vou explicar assim por alto, assim, mas não só para vocês entenderem em forma geral. Mas eu não vou passar por esse material agora, porque é uma coisa um pouco mais avançada. Mas se eu selecionasse esse controle aqui, por exemplo, e fosse aqui, criasse em anime, criasse uma camada aqui, isso aqui vai ser a minha layer base. São os controles que tem dentro dessa layer base. Mas eu adiciono aqui nessa layer esse controle desse objeto aqui. Então agora eu tenho uma animação na origem. É que nem se fosse um Photoshop. Eu tenho uma animação na origem, mas eu quero que essa animação da origem ela se mantenha. Mas ainda assim eu quero que ele faça alguma coisa específica em algum momento. Ah, vamos supor que aqui eu quero que ele vá para cá. Então ele manteria, mas ele saía, tipo, fez aqui o frame, fez aqui também, e aqui ele vai para o lado. Mas na origem, ó, a minha animação tá igual. Eu não precisei fazer mais animação, eu só fiz
uma variação em cima daquilo, ó. Mesma coisa aqui. Ah, quero que aqui seja mais alto, mas mantendo a animação que eu tinha ali, ó. Então, ele manteve a animação, mas, mas a estrutura, né? A estrutura da animação tá ali. Mas eu modifiquei em cima disso. Ah, e daí aqui eu quero que ele volte para a posição. Então, ele tá ali, ó, fez o movimento certo, subiu e daí voltou para o lugar que estava, entendeu? Mas vamos supor que, putz, fiz isso daqui e não gostei. Aí eu posso simplesmente desligar. Aí ele volta para a animação que eu tenho. Entendeu? Porque aquilo ali já está feito. Aí vamos supor que eu gostei do que eu fiz, mas eu acho que está muito exagerado. Eu quero que seja só 20% daquilo. Aí você faz um blend daquilo que você fez na sua camada e aí ele mantém aquilo que você tem de estrutura. Aqui tá ligado, né? Aqui tá desligado. Aí você faz aí e testa do jeito que você quer. Nesse caso aqui a gente não precisa, porque é só um exemplo. Mas você poderia simplesmente testar em cima disso, de forma bem tranquila, até chegar num resultado que te agrade. Lembrando que isso daqui a gente vai conversar em algum momento na parte de layers. Esse aqui só é uma coisa que eu acredito ser um pouco mais avançada. Mas só para dar uma ideia. Por exemplo, o que isso aqui poderia ser útil? Vamos supor que você tem um walk cycle. Você fez um ciclo de caminhada. Você fez o ciclo de caminhada ali, que eu acho que vai ser daqui a 2 aulas eu vou falar sobre um ciclo de caminhada. Aí esse ciclo de caminhada ele está pronto. Você finalizou, está aprovado pelo diretor do seu projeto. Só que, numa cena do futuro, esse personagem precisa olhar para o lado, por exemplo. Aí você vai fazer um novo ciclo virando para o lado? Não, tem um jeito mais simples. Você faz a sua layer principal com um walk. Você criou ali. Aí, naquele trecho que precisa, você faz o movimento olhando para o lado. Então, você cria esse movimento, tem ali e volta à sua caminhada normal. Então, tá pronto. Porque o walk já está feito, você só adicionou uma coisa por cima daquele walk e finalizou a animação. Então, a grande vantagem é isso. Você pode criar uma animação já estruturada e daí você faz detalhes. Outra opção que você pode usar, quando você faz mocap, né? Você tem a captura de movimento. Daí, vamos supor que o personagem, o mocap, a animação de mocap, ela vem com bastante sujeirinha, né? O que você tem que fazer? Muitas vezes você tem que selecionar alguma parte do personagem, refazer, ou às vezes dar algum talento, principalmente em dedos, principalmente em pés, tem que mexer bastante coisa. Mas só que naquele caso específico você não precisava mexer muito. O personagem está fluindo, mas ele está muito alto, a cintura dele está muito alta. Então você tem a layer, você pode fazer isso também pelo gráfico também, né, que seria mais ou menos a mesma coisa. Mas você também pode pegar uma estrutura ali e criar uma camada assim, dizendo assim, cintura. Aí você desce a cintura para o patamar que precisa. Aí é só com o quê? Ou você pode fazer na sua layer principal mesmo, só abaixar o eixo Y, aumentar o eixo Y, subir o eixo Y, para que a cintura fique na posição que você quer para aquele shot todo. Entenderam? Então, eu acabo aqui o nosso ciclo aqui dessa bolinha quicando. Espero que tenha ficado claro. Acho que a gente trabalhou aqui das duas formas que são mais comuns, assim, para fazer. Aí, acho que a gente vai ter mais um exercício, daí vai ter um walk cyclezinho. O walk cycle vai demorar um pouco mais, né, que são mais aulas para fazer, é um pouquinho mais trabalhosinho. E eu acho que vamos fazer mais de um, que daí a gente cria variações em cima e vocês podem fazer os próprios walks. E a vantagem também que eu acho que vocês podem enviar para mim, aí eu posso analisar e dar algum retorno e feedback aí para vocês, beleza? Obrigadão, até mais.